E de volta aqui no Viver Bem, ainda falando sobre saúde, nós vamos mostrar agora uma técnica que se chama microfisioterapia. Você já vai entender melhor o que é. Eu tô aqui com o Leonardo, tudo bem? Primeiro de tudo, explica para nós o que é a microfisioterapia. A microfisioterapia ela é uma técnica francesa, né? É uma modalidade de terapia manual, na qual consiste então em encontrar no corpo, no organismo como um todo, qualquer tipo de desordem celular ou tecidual, né, que esteja gerando um sintoma, né, no indivíduo, ou esteja então modificando o comportamento, né, ou alterando até a qualidade de vida como um todo. E a microfisioterapia então busca a origem dessas lesões. E aí a gente consegue então reprogramar o organismo para que ele comece um processo de reparação de todas essas lesões ou desordens que a gente encontra. A gente entende que toda doença, né, o sintoma, patologias, enfim, ela se inicia a nível celular. Então o que a gente faz? A partir do momento que a gente consegue identificar uma alteração do ritmo vital, ou seja, da elasticidade dos tecidos, a gente consegue então simular uma lesão, né, como se a gente refizesse aquela lesão, para que ele tenha uma nova capacidade de se organizar, de eliminar essa cicatriz patológica que ficou. Quando a gente fala de emoção, questões emocionais, parece que fica muito abstrato para as pessoas, né? Então, mas a emoção nada mais é do que um conjunto de química, né? O sistema límbico do cérebro, uma região que controla toda essa questão. Então, quando você tem um estresse que foi o suficiente para alterar esse equilíbrio químico, consequentemente você vai ter uma alteração de emoção, uma alteração de sensações, por exemplo, né? E isso pode levar a consequências desde as mais simples até as mais sérias. Então aqui a gente vai fazer então uma demonstração da técnica da microfisioterapia, certo? Então aqui a gente tem a nossa paciente, tá? Então eu vou pedir para ela dobrar os joelhos, por favor, que é nessa posição, a nossa posição de trabalho, tá? Então o que a gente faz? Até em questão, muitas vezes os pacientes perguntam, precisa despir-se, né? Alguma coisa assim? Não. A gente só orienta não vir com roupas tão pesadas, mas uma calça jeans, uma camiseta não tem problema nenhum. Então a gente tem pontos específicos no organismo. Então aqui eu vou utilizar um ponto que fica nessa região que a gente chama de tragus, tá? E no caso aqui a gente tem 3 níveis de informação, tá? De busca de informação: gastra, umbilical e baixo ventre. Então o que a gente faz? Na microfisioterapia nós vamos analisar o ritmo vital desses tecidos, correto? Então a gente faz aqui uma demonstração. Então aqui nela, ó, eu tenho uma elasticidade, um ritmo vital adequado, ou seja, não há nenhuma restrição, ou seja, tá tudo bem. Vamos para o próximo nível. Então aqui, ó, já encontro, ó, um bloqueio, eu não consigo esticar da mesma forma que eu estico aqui. Então a gente vem então procurando os pontos específicos, né, do corpo, onde a gente vai procurando a lesão em si, né? Então aqui a gente vem procurando, por exemplo, aqui bloqueado, né? Então eu já venho ainda caminhando pelo organismo para achar esse ponto de lesão. Aqui, livre. Então aqui a gente achou, por exemplo, um baixo ventre fragilizado, né? Então aqui eu venho então na lateral do corpo, que é o mapa que a gente usa, tá? Um dos mapas. Então aqui eu encontrei, por exemplo, uma rigidez, né? Aqui já no caso é como se eu estivesse segurando a lesão, essa célula que não está funcionando, esse tecido que não está funcionando. E a partir daí então eu consigo identificar no corpo a repercussão dessa lesão, né? O que está gerando, qual é os órgãos envolvidos, ou as enzimas envolvidas aí, e aí a gente consegue fazer um gesto simulando a lesão ocorrida para que o corpo reconheça e comece um processo de reparação. Como a gente está exigindo do organismo que ele execute uma ação, no caso uma reparação dessas células, dessas desordens celulares, então é muito comum que o paciente apresente um cansaço depois da sessão, uma situação de sonolência excessiva, por exemplo, né? Casos de euforia também, parece que a pessoa tomou energético, mas é por conta do quê? Dessa manutenção celular, essa manutenção que o corpo está fazendo, né? Então exige um pouco do organismo, dentre outras reações que são comuns, mas as reações da micro, no caso, elas são muito rápidas, né? O corpo está se manifestando, o corpo está se restabelecendo, né, nesse nível, então esse tipo de reação é muito comum. Aí aqui já faz o gesto de correção, né? E a partir do momento, ó, corrigiu, soltei a lesão,
voltei na origem, e aí, ó, onde estava rígido, soltou o tecido. Nem todos têm reações. Isso não quer dizer que não tenha funcionado a técnica, né? Quer dizer que algumas lesões estão mais fáceis, não estão mais profundas, né? Estão mais simples de corrigir. E algumas lesões mais crônicas, né? Ou seja, a pessoa ela tem uma lesão de 10, 20 anos, então para o corpo corrigir isso em um dia, né, exige um pouco, então é comum que tenha essas reações, mas não é uma coisa nada para se preocupar, é uma coisa bem tranquila. E a gente recomenda então que o indivíduo tome bastante água, né, para se equilibrar, para se hidratar bem, porque se houver reações, né, essa hidratação ela diminui a intensidade das reações, e o repouso, que é essencial também para que essa reparação seja mais efetiva, né? Uma vez que o corpo esteja trabalhando, se a pessoa vai realizar uma atividade, por exemplo, né, mais intensa, você precisa de aporte sanguíneo, você precisa de energia, você precisa de oxigenação. Então a reparação da micro ela acaba sendo diminuída para dar aporte para a atividade que ela vai fazer naquele momento. Então, muito importante o repouso também, para que a efetividade seja, né, muito maior no caso. Então, o mais importante é como você vê a sua vida, como você percebe o que está ao seu redor. E isso gera com certeza uma diferença muito grande na qualidade de vida das pessoas. Bom, e se você então quiser saber um pouquinho mais sobre a microfisioterapia, de repente entrar em contato aí com o Leonardo, pode falar com a nossa produção que a gente te passa as informações, tá? Tem lá o nosso e-mail, tem as nossas redes sociais, tudo para você acessar e estar em contato com a gente e também sugerir se você tiver aí algumas ideias novas. Muito obrigada pela tua presença, até a próxima, tchau, tchau!